certeza. E a gente continua a nossa conversa com a Wanda, que é uma especialista aí na terceira idade, na melhor idade. E o bacana da Wanda é isso, né? Esse olhar para que a gente nunca pare de aprender, né, Wanda? A sua motivação interna um pouco é isso, que as pessoas continuem a aprender pro resto da vida. Isso mesmo. E quando a gente trabalha com o público idoso, esse aprendizado ele vai muito além do aprender o processo formal. Tem que ter realmente um significado, um sentido para eles, né? Porque, né, já passou por toda a vida, né? E agora, por que eu estou aprendendo? Então, os temas que a gente leva para a sala de aula, para as oficinas, para as palestras, tem que realmente ter significado e sentido para eles. E a minha motivação realmente é não só continuar aprendendo, mas que eles aprendam e nos ensinem também, porque a gente tem muito para aprender com eles, né? Como o senhor bem falou. Não é porque não é alfabetizado que não tem sabedoria, que não tem conhecimento. A gente tem muito para aprender. Então, a gente trabalha muito com a questão da prática dialógica de Paulo Freire, com a educação dialógica. Então, eu tenho para ensinar, mas eles também têm o que ensinar para a gente. Então, é essa troca de saberes, né? Exatamente. E a gratidão existente nesse trabalho é a coisa mais linda que tem no mundo, né? Porque você certamente, Wanda, experimenta muito essa gratidão dos que são alfabetizados, dos que estão envolvidos de alguma maneira no trabalho, vindo dos idosos. Sim, eles são... para eles, assim, ter alguém que possa ajudá-los de alguma forma, não só no processo de alfabetização, mas ensiná-los coisas novas na vida, é um presente, né? Então, eles têm sempre muita gratidão. Quando termina um semestre, ou um curso, uma oficina, uma palestra, vem falar com a gente, vem agradecer, vem contar suas experiências, trazem presentes. Então, não só da parte deles, mas a gente que trabalha, a gente sente uma gratidão muito grande em poder estar nesse processo de troca, né? É interessante falar também do papel da igreja na função do aprendizado. A gente sabe na história da igreja, ou a gente já ouviu falar, que a igreja é uma das mais responsáveis pela disseminação da cultura no mundo, né? Obviamente muito proveniente do fato da igreja poder alcançar várias nações, vários países, vários missionários, e aí nem vale a pena citar uma congregação só, um grupo só, porque a igreja como um corpo apostólico. E a gente vê que nós tivemos aí, desde a Idade Média, enfim, a gente fala, o nosso diretor lembrou da Idade Média, mas não vai muito longe, não. Eu lembro que eu estudei, era numa escolinha da igreja, da comunidade rural em que a gente morava, e era bem nesse formato que o padre disse, uma professora para todos os alunos do primeiro à quarta série na época. Mas assim, a igreja tem esse papel. A gente teve antigamente os próprios padres que montavam uma salinha de aula para ensinar os seus paroquianos, a sua comunidade, e depois a gente vê aí pelo mundo universidades, escolas, projetos populares, projetos alternativos, escolas para atender um público mais classe alta ou classe média, mas também instituições e grupos para estudar, para ajudar comunidades carentes. Na sua opinião, como uma doutora em educação, né, que você esse papel da igreja, que até hoje é tão forte, é muito importante para a população, né? Sim, a gente percebe, assim como eu havia falado anteriormente, a gente tem várias possibilidades de aprendizagem e de levar esse trabalho para as pessoas adultas e idosos. E a gente percebe muito forte o papel da igreja, né? Então, eu vejo várias... o meu próprio doutorado, quando eu fiz, um dos grupos era no salão de uma igreja. Pronto. Né? Então, a gente tem esse trabalho. Eu já fui também dar palestra em igrejas que promovem esse trabalho para idosos. Então, a gente percebe assim, a gente tem, como você bem falou, a gente tem as universidades particulares, a gente tem os projetos privados, mas a gente tem esse olhar também da igreja para que possa atender esse público, fazer o papel social, né? Sabe o que eu acho mais legal? Eu fiz parte de uma congregação religiosa das Irmãs de São José de Chambéry, o público nosso sabe, aqui também, e o foco muito forte na educação, né? Muito forte, muito forte. E o que eu via lá dentro da instituição privada, que atende um outro público, a verba era direcionada para a instituição de caridade, para manter aquela outra instituição. Acho que, padre, você pode até falar melhor, né, desse olhar e preocupação da igreja. Eu acho muito importante, válido nós mencionarmos tudo isso, porque quando nós falamos de educação,
vamos jogar limpo. São muitos os nossos jovens, as nossas crianças que crescem ouvindo horrores acerca da igreja. Horrores. A nossa igreja, ela é muito mal falada por tantos, me perdoem dizer, mas por tantos ignorantes, no sentido de não conhecerem a história. Né? De ignorar em todo esse aspecto, toda essa obra que foi feita ao longo da história e que continua sendo feita. Só que esse bem não é mostrado, né? Ganha mais visibilidade o mal, o pecado, o erro de um membro, do que propriamente todo o bem que incansavelmente a igreja espalhada pelo mundo inteiro, graças ao bom Deus, continua fazendo. Exatamente. Tivemos erros na história? Tivemos. A igreja é feita de homens, mas tem coisas positivas e bonitas, muito mais. O bem é espalhado com muito mais grandeza, né, padre? Você tem um jogo aí do seu ladinho e que tem uma intenção e foi criado por você, né? Então, esse jogo é o jogo Letras e Saberes, que foi desenvolvido pela nossa empresa, e eu trouxe de presente para vocês. Muito obrigada. Eu gostaria de mostrar aqui, com licença, porque me chamou muita atenção. Olha só, gente, é um jogo para exercitar a memória, que é o que a gente estava falando, né? Sobretudo na melhor idade aí, para não correr o risco da perda de memória e tudo mais. A atenção, a linguagem, a comparação, a aprendizagem, a agilidade mental, pensar mais rápido, a interação com os outros, né? Interação social e a troca entre gerações. Eu achei demais. Qual é a proposta do jogo? Então, acho que muita gente já jogou Stop quando era criança. Né? A gente adaptou esse jogo para idosos, né? Porque a intenção, o Stop é uma disputa, né? Então, você tem que fazer o mais rápido possível. E com a escrita. E a gente, com o envelhecimento, pode acontecer de a escrita ser mais lenta, idosos que não sabem escrever. Então, a gente adaptou. Então, num saquinho, a gente tem as letras do alfabeto e no outro a gente tem os temas, que é o que a gente fazia com o Stop mesmo. Então, a ideia é, quando a gente joga, a gente sorteia e as pessoas têm que falar o tema que saiu com a letra que saiu. Bacana, né? demais. Então, a gente trabalha isso tanto, principalmente em grupos de memória, né? Mas pode ser trabalhado também na alfabetização, porque a importância da alfabetização é o trabalho lúdico, ser um trabalho dinâmico. Não, a gente não pode usar na alfabetização o que a gente aprendeu lá atrás. Então, deixa eu ver se eu entendi, Wanda. Eu tirei num saquinho a letra, e aqui no meu caso foi a letra O, e eu já sei que profissão, porque eu estou frequentando o consultório dele direto. E aqui é a profissão, otorrino. Seria isso mesmo? Isso mesmo. Então, na hora que você tira, então cada um tem que falar o mais rápido possível uma profissão com a letra O. Que bacana, padre. Tira aqui a sua vez. Vamos voltar à infância, vai. É para adultos também, não é só infância. Qual é a letra? Ixi, Maria, V. V. Agora pode tirar uma palavra aqui que eu gostei da brincadeira. Vamos lá. Meu Deus, o que será com a letra A Wanda V? responde. A Wanda que responde. Olha. Objetos da sala. Foi fácil. Que bacana. E aí, a motivação é que a gente possa ter em casa ou nos nossos grupos de formação, na própria comunidade nossa, com essa dinâmica, né? Muito obrigada. A intenção realmente é trabalhar de uma forma dinâmica e lúdica. A gente está trabalhando memória, agilidade mental, aprendizagem, porque eu posso ter novos conhecimentos, né? Eu posso aprender uma palavra que eu não conhecia porque o outro trouxe. Então, essa troca ela é muito importante. E hoje o que a gente tanto precisa é a parte de atenção. Né? Porque está convivendo, né? Você está olhando nos olhos, está rindo, né? E assim, prestar atenção no que na palavra que você falou para eu não repetir. E o quanto hoje, é isso que é uma coisa importante também, né, quando a gente trabalha com idosos, é conseguir tirar, ajudá-los, porque eles se distraem, a maioria se distrai de forma muito fácil com coisas que não são importantes. Então, quanto a gente trabalhar a atenção, vai ajudá-los nesse processo. E quem está em casa e gostaria de ter para os seus idosos queridos, seus pais, ou às vezes comprar até para os próprios filhos, brincarem com os avós, ou na comunidade, como é que faz para a gente ter? Então, é só entrar em contato com a nossa empresa, que é a Gerovida, ou pelo site, tem o site, gerovida.com.br, o e-mail, gerovida@gerovida.com.br.
Que bacana. E aí você falou, só para comentar, teve um Natal que foi assim que a gente tinha lançado esse jogo. Então, na minha família tem criança, adultos e idosos. Meus pais são idosos. Que depois da ceia, tudo, a gente resolveu brincar. A gente ficou umas 2 horas brincando. A minha sobrinha, na época, não sabia ler. Ela sorteava, então o papel dela era sortear. E aí a gente passou um Natal brincando com esse jogo. Então, é bem bacana. Assim. Realmente é um familiar. entretenimento. Exatamente. Né? A gente está encerrando a nossa entrevista. Hoje é Dia Nacional da Alfabetização. E a gente trouxe uma doutora em educação que tem um olhar muito particular, sobretudo para a questão das pessoas idosas e do aprender sempre, de se renovar sempre. Então, se você está aí falando para uma época nossa com tantos desempregos, com tanta situação difícil, em que talvez a gente vai ter que aprender a fazer diferente, aprender a arrumar uma alternativa. Qual seria a sua mensagem para nós que somos um canal católico, que preserva a vida, que evangeliza e que quer essa dignidade que você promove? Então, eu penso que a busca da aprendizagem sempre, do conhecimento, esse se reinventar. Então, a gente tem essa possibilidade de, com essas perdas ou dificuldades, desafios, a gente se reinventar, buscando conhecimento e orientação para aquilo que a gente possa fazer e buscar realmente a questão de uma meta na vida e ser feliz. Que bom, muito obrigada, Wanda. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigada pela sua missão que está aí no mundo ajudando tantas pessoas. E a gente agradece a vocês que estão em casa, que participaram, que deixaram comentário, que estão aqui unidos com a gente. Obrigada de todo o coração.